Veja que em todas as circunstâncias, a preservação do relacionamento não parte do homem. O homem só ofende, mas é partido de Deus. Ele traz a sentença para cada parte, mas não desiste. Cobre a nudez do homem com pele, expulsa da sua presença. Agora Paulo diz que destituído foi o homem da glória, da presença de Deus, mas não para de monitorá-lo. Pode olhar que a partir daqui ele não perde de vista o amigo, mesmo chumbado, mesmo bichado, mesmo quebrado, mesmo tendo errado, mas Deus não perde ele de vista. Diga para quem está ao seu lado: esse é o Deus que eu sirvo. Ele não desiste de você. Você observa que agora, separados de Deus, veja que por isso que o texto que nós olhamos é questionamento: quem nos separará? Porque agora as 7 testemunhas separam Adão e Eva de Deus. Veja que não há mais culto. Veja que Deus vai continuar falando com os filhos, mas você já não vê um relacionamento íntimo com Adão e Eva. Então Deus vai tentar provocar o relacionamento através dos filhos, mas quando chega o capítulo 6 do Gênesis, os filhos decepcionam. A geração de Adão comete pior do que o pai. Aí a acusação vem e diz: olha, tem jeito não. Vai ao juiz, faz uma denúncia e o juiz aceita. Por isso que o capítulo 6 do Gênesis, salvo engano, versículo 5 por diante. Capítulo 6. Veio o Senhor, aceitou a denúncia, desceu na terra e viu Deus que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. E o coração dele era continuamente mau. Aí o que é que Deus diz no versículo 6? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso implica dizer que Deus tomou uma decisão: vou desistir. Ele não merece meu amor, a minha amizade. Por isso o coração dele pesou, usando a linguagem humana, entristeceu. Mas aí, quando a acusação já pensava: quebramos mais uma vez, vamos separá-los mais uma vez, e agora queremos a sentença final, a jurisprudência. Então todos nós era para sermos destruídos aqui. O juiz aceita a denúncia, as 7 testemunhas dão provas comprobatórias. Aí é quando eles pensavam que Deus ia desistir, aí a graça vem. Aí Noé acha graça aos olhos de Deus, e Deus diz: vou desistir não. Eu vou cumprir a sentença, mas vou protelar o julgamento e não vou desistir. A sentença vem com um dilúvio, mas ele preservou 8 almas para reatar o relacionamento. Capítulo 11 do Gênesis já é um recomeço. Quando ele tira Noé da arca, ele promete nunca mais destruir o ser humano como fez. Estabelece uma aliança chamada a aliança incondicional do arco-íris. Porque toda vez que você vê chover, que vê o arco se formar, pode voltar a Gênesis, é Deus dizendo: eu ainda estou lembrado do que eu prometi. Não desisto. Então vem o capítulo 11, a geração de Noé decepciona. Aí Deus é provocado como juiz para descer. Pode olhar aqui, Gênesis. Deus vai descer. Ei, desçamos. Ele aceita a denúncia e vê que era má também. Aí é por isso que ele condena esta geração: a confusão, os dialetos, diversidade de linguagens. Mais uma vez, o pecado, a morte e o inferno separa o homem de Deus. Entre o capítulo 11 e o 12 há um silêncio e de muito tempo. E neste interim você não vai ver mais registro de adoração. A geração de Noé até aqui não tem relacionamento com Deus. A família de Abraão vivia da idolatria, construindo ídolos.
Aí o tempo passa, aí Deus vem de novo. Não é o homem que vai, é ele que vem. Aí chama Abraão. Diz: agora eu vou criar do zero de novo. Pelo único sangue, eu vou criar um povo meu, que eu possa chamar de novo de amigo. Aí cria Israel para reatar o relacionamento através de Israel com toda a terra. Israel foi criado, segundo o capítulo 12, versículo 3, para reatar o relacionamento com a raça humana. Aí Deus vai investir pesado nos judeus como um relacionamento espiritual. Veja que Deus tem de novo um relacionamento com o ser humano, a ponto dele se agradar de Abraão, a ponto de como ele vai chamar Abraão, na João Ferreira de Almeida, corrigida, fiel. Mas não sei como está nessa. Você vai ver que o relacionamento de Deus com Abraão perpetuou, a ponto de que, segundo as crônicas, vamos para Isaías 41:8. Isaías 41:8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, salvo engano, segundo as crônicas 20, versículo 7, se eu não estou enganado. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não os deste para sempre a posteridade de Abraão? Ele reata. Por meio deste amigo, ele queria reatar o relacionamento com a gente. Por meio deste amigo, vem Isaac, vem Jacó. Israel agora, por amizade de Abraão, é chamado amigo de Deus. Mas vem Paulo, Romanos 5,14. Romano diz que a morte prevalece porque o pecado prevaleceu. Porque a força da morte é o pecado. Entretanto, reinou a morte desde Moisés, desde Adão até Moisés. Quando ele fala isso, é desde lá, de onde nós começamos, que o pecado entrou, até o fim da lei. A lei, o sangue de novilho, o sangue de bode, não deu direito. Eles conseguiram afastar a descendência de Abraão da amizade com Deus. O relacionamento é quebrado. Agora precisava de algo maior. O escritor aos Hebreus, ele fala disso. Salvo engano, é o capítulo 9, salvo engano, versículo 7. Mas o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Agora ele não tem mais como fazê-lo, porque a morte vem, o juízo vem, vai vir. Agora estão separados de Deus. Israel não tem relacionamento com Deus, e vem o período que Deus diz: adianta mais não. Não vou mandar mais profeta, não vou investir mais, não vou dar mais sonho, não vou dar mais relacionamento. E literalmente Deus se cala. E o silêncio de Deus traz a deterioração geral de Israel. Aí é quando o pecado e a morte vêm e diz: acabou. Aí oficialmente provoca Deus e diz: tem jeito mais não, queremos o último julgamento. O julgamento chega na última instância, no último. Era aqui que o relacionamento entre os amigos, Deus e o homem, vai ser eliminado. Aí Deus aceita a denúncia.
Quando a Deus aceita, aí vem João, capítulo 5 do Apocalipse. Ele mostra no teu contexto que Deus aceitou a denúncia e marcou a data e o dia para julgar a raça humana. Aí convidou a morte, o pecado e o inferno como acusação. Aquelas 7 testemunhas que separaram desde Adão até Israel todo relacionamento com Deus, pelos que elas como testemunhas. E agora vão pedir e vão julgar Israel pelos seus erros. Consequentemente, era o fim da humanidade. Porque o Israel era o projeto de restauração da amizade. Aí Deus ouve as testemunhas, desde Adão até ali. E alguém vai escrevendo como escrivão, um anjo. João diz que um lado do livro não coube as nossas faltas, a acusação da humanidade e a sentença. Aí vira o avesso e vai escrevendo. Quando termina tudo contra o ser humano, eles enrolam em forma de livro, sela com 7 selos e entrega ao juiz. Quando ele entrega ao juiz, na mão direita, a morte, o pecado, o inferno já vibrava com o final. Era para a gente ser jogado agora, todos os seres humanos até ali, e a esperança dos que iam de vir. Não vai ter mais relacionamento. Era ali que o Apocalipse 20 tinha que se cumprir. Aí quando eles esperavam, aí vem João, Apocalipse 5, versículo 1, por favor. Aí o que é que João diz? Leiam para mim. Segura aí o livro que eu falei. Agora só resta a sentença. Era lógico já seguir a jurisprudência. Aí o juiz vai dar uma chance para nós. Ele chama um anjo, versículo 2. Aí João diz o quê? Segura aí. Deus disse: procura um advogado para eles. Eu não vou condená-los sem dar direito à defesa. Tudo por um relacionamento.